Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Estamos aqui com nossos convidados da Prédio Engenharia, seu Osório, seu Francisco, Felipe. Sejam todos bem-vindos. E aqui a gente vai estar abordando um tema muito importante sobre a manutenção, sobre os avanços. E eu também queria que vocês apresentassem para a turma, para todos nós conhecer a trajetória de cada um de vocês. E é isso aí. Seu Osório, muito bem-vindo. Ô Jacques, em primeiro lugar, obrigado aí pelo prestígio de estar com você aqui. Eu sou um admirador muito grande de você, seu entusiasmo, tanto como pessoa como profissional. Isso é contagiante. O papel meu na Prédio hoje eu trabalho como consultor, fora da linha de produção, mas em negócios estratégicos. Francisco, seja bem-vindo. Francisco, muito obrigado. Eu sou responsável pela parte comercial, né? Por garantir para os nossos clientes que seus investimentos eles têm um retorno. Né? Então, isso é um tema muito apropriado, né? Para a gente poder estar conversando. Felipe, seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com o Jackson e reforçando aqui as conversas do dia a dia com o Osório, com o Francisco. Hoje eu sou responsável pelas operações técnicas e tecnológicas da Prédio e nos últimos meses tenho atuado mais para os nossos clientes, mais próximos dos nossos clientes, né? Num período anterior a isso, eu estava mais dedicado ao nosso time interno. Então, começando aqui, né, um tema muito importante para a gente, transformação digital no contexto da manutenção. Vou começar pelo Francisco. Francisco, como os acionistas veem essa massa de dados junto à estratégia do negócio? Você poderia trazer os comentários? Eu acho importante levar essa linha. Já que é bom a gente pensar que o acionista ele não quer dado. Ele vê o dado como uma parte do processo para gerar informação de negócio, né? Que esteja melhorando a segurança da operação, a produtividade da operação, reduzindo o custo da operação. Então, ele precisa de informação de negócio. Então, a gente vivemos numa época privilegiada com tantas novas tecnologias em relação a essa parte de sensorização, né? Automação em outro nível. A gente precisa realmente avançar em relação a garantir que isso tenha um impacto direto no negócio. Essa é a visão do acionista. Contexto de estratégia, seu Osório. E os principais gargalos dentro da manutenção hoje, relacionados às inspeções, à digitalização, essa massa de dados chegando? Existem alguns desafios, alguns gargalos, mas existem inúmeras possibilidades, oportunidades de se trabalhar antes nessa regularização do que seria a condição básica para a transformação digital. O nome já diz, transformação digital. Então, se você tem um trem ruim do lado de cá, o que vai sair do lado de cá? Um trem ruim digital. Tem um trem ruim analógico, vai sair um trem ruim digital. Então, vai ficar ridículo. E, às vezes, as coisas estão muito mais próximas da gente. Vamos citar só 2 exemplos aqui. O que é, na verdade, a transformação digital? Apesar de digitalização, esse trem todo, mas o que muda de fato? Sensorização. O que muda de fato é isso. O que é um sensor? É um inspetor online. Agora, o outro inspetor offline, ele está integrado nesse contexto? Porque cada sensor vai ver uma variável, um modo de falha. Mas no mesmo conjunto você tem mais 30 outros modos de falha. E nós temos validado isso aqui já há alguns anos, baseado em diagnóstico de manutenção. Empresa no país, fora do país, onde um dos itens que a gente olha é o seguinte: aquela falha, ela poderia ter sido evitada por uma inspeção? Primeira vez, é binário, sim ou não? Sim. Excelente. Sabe quanto isso representa? Em média, 80% das falhas, das perdas, elas poderiam ter sido evitadas por inspeção. E uma grande parcela delas, por inspeções sensitivas, ponto de medição, ronda, teste detectivo, inspeção de rotina que nos trouxe até aqui. Então é muita inocência nós pensarmos que a transformação digital substitui isso aqui. Não vai substituir. Aí vai ser o grande erro nosso. Tente fazer na empresa onde você está uma análise da última semana, do último mês. Quantas falhas que teve ali que precisaria de um estudo avançado, um espectro, um modelamento? Não existe esse trem.
É só procrastinação, é coisa que são feitas sem rastreabilidade. Se você não tem rastreabilidade, você não tem confiança no que vem aqui. Então é melhor não transformar. Então é uma oportunidade de ajustar a casa, arrumar a casa para esperar a noiva, que é a transformação digital. Eu vejo um ponto importante aqui, essa questão da rastreabilidade, também a confiança do time técnico de campo. Sim. O Felipe pode trazer essa visão, já que ele está tendo muita interação com alguns times de campo, algumas empresas aí, fazer esse trabalho de visão mesmo, que possa trazer essa rastreabilidade, confiança do time. Como você tem visto isso, Felipe? Dentro do campo, dentro das ações em si, das pessoas. De fato, estar no campo faz toda a diferença, né? Todas as ferramentas, todos os métodos da PRED são empíricos. A gente foi desenvolvendo ao longo da nossa trajetória. E estar validando isso dia a dia é muito importante. E linkando com esse tema tão relevante, que é a transformação digital, é muito importante você trabalhar pessoas, processos, para que de fato as coisas aconteçam e com a transformação digital você potencialize. E não implemente transformação digital por implementar, né? É muito importante, nesse quesito, você trabalhar bem os dados, classificar os dados corretamente. Me incomoda muito quando um sistema tem muitos campos abertos, que aceita qualquer tipo de informação. E também quando você trabalha muitas informações que não agregam valor e que muitas das vezes o campo vai ser preenchido com outros, ou com uma falha subjetiva, ou uma parte de objeto subjetivo, que não vai possibilitar o quê? A tratativa desses dados. Hoje eu vejo muita questão dos processos também, terem padrões meio que engessados, não tão adaptáveis à tecnologia, e a gente precisa dar um avanço, a gente precisa melhorar esses aspectos para as pessoas também terem a confiança de utilizar as ferramentas da melhor forma e os dados subir com confiabilidade. E aí que entra o que é transformação digital na manutenção, seu Osório? Bom, a transformação digital na manutenção é a materialização do que nós tratamos no tópico passado, que são os gargalos e oportunidades. Tem aqui uma apresentação sumarizada, uma tela, que vai nos mostrar o que é a transformação digital no contexto da manutenção. Mas para ficar uma coisa bem didática, vamos separar entradas, processo e saída. Entradas, processo e saída. O primeiro ponto que nós temos de entrada disso aqui é o nosso conhecido, aqui é uma alusão ao SAP, mas qualquer sistema de manutenção corporativo, um RP, ele precisa de planos de manutenção e listas técnicas extremamente confiáveis. São dados mestres. A classificação ABC, isso tudo tem que estar muito certo. Os planos de manutenção muito exatos. Mas a gente fica imaginando, então vou acabar com os planos. Não vai não. Não é um filme de série que você vê que tem uma cearia funcionando sem ninguém lá dentro. Precisa de gente. Precisa de planos. As diretrizes estão na ferramenta principal. No exemplo aqui, o SAP PM. Sem ele não tem jeito. É tudo isolado. O ótimo isolado serve de nada não. Esse é o primeiro ponto. Que é um problema, mas é uma mega oportunidade. Segundo. Se eu entrar na parte online aí, no avanço em si, então você está falando que o certo é trabalhar na parte de fundação, né? Porque não existe você construir a casa pelo telhado. Então, ou seja, dados mestre, plano de manutenção bem estabelecidos. É o alicerce. Muito boa essa ilustração. Okay. Porque quanto menos você tiver o alicerce, quanto maior for a sua construção, maior a possibilidade dela cair. Que é o que está acontecendo, vai acontecer, isso já aconteceu em outra era, outras viradas de manutenção. Então, é muito importante isso aqui. Dados mestres. Isso facilita a vida de todo mundo. Lembra? Nós vamos transformar. Se você não tem isso aqui, como é que vai ficar? Fica inviável de seguir os processos de manutenção. Exatamente, forma, né? Exatamente. 2. Os dados offline. Inspeções humanas. Mas vai continuar? Vai. A gente estima que aproximadamente 30% dos modos e mecanismos de falha de um equipamento, de forma geral, eles seguirão sendo detectados, tratados e avaliados offline. Quer ver só um trem interessante? Se você olhar as falhas que teve na sua planta nos últimos meses,
Todas elas foram baseadas em quê? Coisinha pequenininha. Esqueceu isso aqui, estava solto. O pino estava sem um pino graxeiro. Coisa simples, né? Simples, Do dia a dia nosso. assustadoramente simples. Mas então você precisa ter uma inspeção offline inteligente e rastreável. Não pode ser uma inspeção ok, não ok. Não pode ser um e-paper, um trenzinho só para operar o que está escrito. Tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. Não. Ela tem que ser intuitiva. Ela tem que ter inteligência. Como se ela estivesse conversando com o inspetor. Se ela é intuitiva, ele atrai. E a rastreabilidade? Nós temos que saber que naquela semana, primeira semana, ele estava animado, mas 5 anos depois, ele fazendo aquela mesma coisa, porque rotina não é fácil. Ele vai estar. Então a rastreabilidade garante o quê? Ele foi no equipamento mesmo? Ou ele fez aquela inspeção de binóculo? Não, semana passada eu já fui lá, não precisa toda semana não, aqui eu vou só encerrar. Então se nós estamos nesse nível, então a carga de dados está sendo gerada hoje, ela não é confiável. Ela não é confiável. Por isso o grande desafio na transformação digital é trabalhar o conceito de predição. Preditivo não é quem tem instrumento bonito. Hoje é bem confundido, né? Exato. E aí qual que... O senhor falou sobre o método, acabei te cortando, desculpa, mas por que método? Por que preditivo? Porque tudo que você inspeciona é uma predição. Eu posso olhar um ponto de lubrificação que está pintado. Eu estou predizendo alguma coisa? Estou predizendo que daqui a pouquinho vai aparecer um espectro de vibração lindo e maravilhoso, um nível de severidade alto já, degradação, e se não fizer nada, vai quebrar lá na frente. É uma predição. Só que você detectou ela na fase embrionária, lá no início. O custo de reparo é mais baixo e o nível de exposição é muito menor. É o simples. Jacques, é o simples. O simples não é fácil fazer não, mas é essencial fazer. Isso tem que estar pronto para o quê? Para o item 3, que é a noiva, que é a transformação digital, é o online, é a sensorização. Eu acho legal, seu Zora, antes de entrar também no item 3, é que o offline são pessoas fazendo a representação do inspetor. Você, Felipe, que está ali no dia a dia, como que essas pessoas podem trazer esses dados com confiabilidade, sendo que representa 30% de uma gama de 100% dos dados? É um fator importante, né? A gente capacitar as pessoas. Elas têm que estarem alinhadas com os processos que foram definidos. Elas têm que se ver na foto. Não pode ser simplesmente um cumpridor de tarefas sem entender o potencial da sua entrega. Entender quem vai receber na outra ponta a informação. Então, muito importante ter processos bem definidos, estruturar nossos sistemas de tal forma, mas capacitar essa joia, essa preciosidade que são as pessoas. Então, através dessa capacitação, a gente consegue valorar essa grande contribuição que é dada dentro do processo de transformação digital das pessoas, da parte offline, que vai continuar existindo. E contextualizar também um objetivo, né? Porque as pessoas, elas tendem a buscar um objetivo e com essa visão de capacitação, de um plano bem estruturado, se torna mais fácil, né? Sim. Então, ou seja, o offline envolve uma estratégia de liderança e técnica para a gente poder ter bastante resultado. Exato. E o online, suas horas, sensorização. Essa é a noiva que está preparada. Automação, Essa coisa maravilhosa, né? Nos anos 80, lá, igual você estava comentando aqui nos bastidores, como que você ouviu essa parte aí, essa evolução como um todo? Era um filme desenho animado dos Jacksons, que via essas coisas assim, isso não existia. Só que existia o offline, sempre existiu. Se a gente pegar da era industrial para cá, ela foi só aprimorando. Então, ela é necessária. Agora, o offline é a noiva que está chegando. Sensorização. O grande diferencial disso é o potencial, a capacidade que sensores e dados tratados têm. Para olhar todo o equipamento? Não, para olhar um modo de falha. Vibração. Vibração normal. Termografia. Temperatura normal. Ultrassom. Ruído normal. Mas naquele mesmo equipamento tem uma série de outros modos de falha. Agora, o ponto-chave na sensorização. Essa ligaçãozinha entre a anomalia, o alarme, pá, por SAP,
é manual? Será que nós temos toda uma inteligência na sensorização, mas a transmissão depende da boa vontade de um analista abrir a nota? Ou ele vai fazer esse reparo pulando a ferramenta principal da companhia? A nota de manutenção, a nota de irregularidade, ela tem que ser aberta sistemicamente. Ele não pode escolher se vai abrir ou não. Até para ele chegar depois lá no campo e olhar, não, isso aqui era um alarme falso. Ele encerra a nota colocando a justificativa. Nós temos que trabalhar formalmente. O ótimo isolado serve de nada, não. Nós já estamos vendo projetos, grandes investimentos em sensorização, muito bem estruturado, mas não tem a base por trás. Se você não tem, é como você falou, o alicerce que não existe. E aí temos o quarto ponto. Esse é importante, esse quarto ponto, a análise. Ela baseia-se em procedimentos. Mas se você vê que tem uma pessoa ali, mas o sistema vai fazer análise por IA, não vai fazer nada disso não. Primeiro que nós não temos todos os dados integrados. E mesmo que tivesse, nós precisamos fazer validação, precisa desse profissional. Então quem está investindo hoje em transformação digital, em sensorização, tentando reduzir o headcount, provavelmente vai ter uma grande decepção. Não reduz. Eu vejo, dentro desse ponto, a questão de redundância sistêmica, Sim. que faz o nosso sistema de gestão, acaba matando Sim. o nosso sistema de gestão. Se vê porque todos os tópicos, eles estão, não estão seguindo uma etapa coerente com esse processo. Como que o senhor vê essa questão de redundância sistêmica e o sistema de gestão vai ficando para trás? O que acontece é que quando você não faz o alicerce, que são os dados mestres disso aqui, você começa a ter redundância. Eu acho que assim é melhor. Para tudo existe uma norma técnica. Eu gosto de testar motor, é assim. Quando eu estava naquela empresa, eu falei, não, isso é desejo. Nós relegamos as normas, nós só tentamos fazer do nosso jeito. Parece que faz bem para o ego. Você pega uma grande companhia, uma siderúrgica, uma mineradora, uma fábrica de alimento, você perguntar a 5 técnicos como é que ele faz esse trabalho aqui, cada um vai falar que faz de um jeito diferente. Ninguém está nem olhando para procedimento, não. Aquilo está ali pegando poeira. Porque essa redundância faz ele ficar pesado, chato, nojento. Então tem que simplificar. Mas aquilo que você olha e vê assim, não consigo viver sem isso aqui, não. Porque, ô Felipe, eu acho que você vê isso aí é a questão do seguinte: quando a gente tem muito sistema, fica muito difícil de fazer integração. Porque tem uma série de trabalhos a ser feito. Isso dificulta a equipe técnica de campo para trazer essa evolução, essas respostas rápidas para tomar decisão, né? Em relação a essa redundância sistêmica, a quantidade de ferramentas que você está utilizando uma, tem outra, enfim. Como que nós no campo, assim, com as equipes, a gente pode lidar com a situação? É interessante, e linkando com tudo que foi falado até então, a importância de ter processos muito bem definidos. E linkar isso, determinar papéis, escopo, alcance, seus entregáveis, suas responsabilidades, para que não fique sombreamento, não fique redundâncias que não vão agregar valor ao processo decisório. E quando a gente vê essa imagem, e no âmbito ali do processo, o quão é importante, né? Você vê como a estrutura inicia dentro do seu sistema principal. E esse sistema principal vai ser alimentado pelos dados que vão ser coletados em campo. Isso que vai garantir a confiabilidade da informação. É você ter padrões previamente definidos, que são executados e são passíveis de auditoria. Porque, em paralelo à transformação digital, está acontecendo uma transformação cultural. Então, a transformação digital veio para sustentar essa transformação cultural, para a gente não perder a essência, os valores que a gente construiu até então. Mas desde que você consiga replicar, que você consiga auditar, que você consiga de fato garantir o que está escrito está sendo cumprido. E aí entra o papel do analista, né, seu Osório? É aí, na entrada, fazer esse ciclo ficar virtuoso. Porque, no fundo, o que nós estamos falando? É inspeção. Manutenção é o quê? Limpar, inspecionar e lubrificar. Por mais pirotecnismo, por mais transformação, é só esses 3. Faz esses 3 direitinho, não vai ter surpresa. Limpar, inspecionar e lubrificar. Não quebra. O resto vai nos ajudar a dar longevidade. Mas para cumprir a campanha, o ciclo de vida, é esse aí. É isso aí. Isso é essencial. Agora, tudo que nós estamos querendo, na verdade, a gente olha sempre lá na frente, porque a tecnologia nos encanta. É o 5º item.
Analytics. O que é isso? O que é o Analytics? É a análise de confiabilidade baseado em todo esse acervo que saiu daqui. Mas para descobrir, toda vez que quebrar, nós fazemos uma nova análise e nunca mais vai quebrar igual, tem muita coisa para quebrar, vai passar a vida toda e não vai cobrir todos os modos de falha. Se você tem um sistema inteligente e rastreável para sensorização e os dados offline, que tal usarmos o conceito da confiabilidade, as ferramentas da confiabilidade, não na falha funcional, mas na falha em potencial? Aí nós estamos fazendo um trabalho proativo. É um trabalho encantador e singular. Aí vai se pagar. Se nós começarmos a trabalhar com confiabilidade baseado em dados em potencial, anomalias, vindo de sensor, vindo do operador, vindo do mecânico, vindo do inspetor de equipamento, não interessa. Às vezes vai acontecer de um inspetor chegou lá e olhou um pino graxeiro numa bomba, no motor, tá pintado. Colocou ali, abriu a nota. Ah, mas isso aqui é insensitivo, deixa pra lá, vamos fazer os laudos de preditiva. 6 meses depois aparece o quê? Um laudo de preditiva lindo, maravilhoso, dizendo que tem uma vibração anormal devido lubrificação deficiente. Então você pensa direitinho. Será que as técnicas analíticas, ela vê no início do processo? Se você tiver uma analista, sim. Ela simplesmente atingiu o limite de controle, pá, e diz, não. Ela está lá no final, está no final da fila. Então, ou seja, esperar atingir alarme. É porque já está em falha. É uma discussão. Já está em falha. A2, qual? Aqui, esses planos de manutenção, é planos para o nosso analista. O que transformou digital é só a coleta online. E tem uma supervisão. Só que a análise, aquela que a gente faz de 4 em 4 semanas, 2 em 2, em equipamentos críticos, ela tem que continuar existindo. Olhar os espectros para ver tendência. Predição parte de tendência. Dizer que atingiu um limite de controle, não tem predição nenhuma, não, mas atingiu um limite de controle. Predição vem da tendência. E isso tudo sai no quê? Manutenção por condição. É a mesma manutenção que nós temos hoje. Só que ela está um pouco mais azeitada. Eu vejo uma integração inteligente. Uhum. Porque você tem uma massa de dados. Sim. Você tem processos bem estabelecidos para tratar essas massas de dados e ainda com uma inteligência desse big data, desse grande banco de dados que você tem para poder analisar. Sim. E não fica algo que sobrecarrega todo o sistema. Exato. E de forma organizada, né, seus olhos? Simples assim, Jacques. Mas é fácil fazer? Não. Tem que olhar o básico. Só que às vezes a solução está debaixo do nariz da gente, não consegue ver, está olhando lá na frente e está muito mais próximo do que a gente precisa. Então nós temos uma boa notícia disso. Tem tempo para se preparar para esse casamento. Se nós não prepararmos, você vai transformar, vai fazer nada novo não. Vai pegar o que você tem analógico e jogar do lado de cá digital. Então é o caos. É isso aí. Então, Francisco, em relação a essa conversa, eu tenho uma pergunta. Quais pilares da transformação digital aplicados na manutenção e de forma que a gente tem baixo custo, a gente consiga fazer essas integrações sem ter gastos que fogem do escopo do orçamento anual, a nível de negócio, como que o senhor vê isso? Veja bem, como já foi destacado no âmbito técnico, o ótimo isolado ele não nos serve, né? Então a gente precisa efetivamente encadear os processos, né? Quando a gente fala de detectar falhas potenciais, nós estamos precisando integrar, às vezes por diferentes técnicas e diferentes níveis de inspeção, né? Entre uma ronda, uma sensitiva, uma analítica, para que a gente feche o nível de confiabilidade e identificar as falhas naquele ativo. Então isso é fundamental porque às vezes uma falha pode ser oriunda de uma ronda de turno de operação ou de manutenção, o que pode evitar uma falha. Estava tudo normal, um ar-condicionado, uma sala elétrica não tem função. Resultado, não adianta investir no online, no offline, você se tem alguma coisa que está aberta. Então você realmente precisa desenvolver o processo da transformação digital seguindo o fluxo, os planos de manutenção.
Para os planos que são críticos e que o intervalo entre falhas pode acontecer num espaço pequeno, aí se cabe a sensorização. Mas os demais, que pode ser um intervalo maior ou uma complexidade menor, não deixam de ser importante. O objetivo é o mesmo, o risco é o mesmo. A falha vai impactar o seu negócio da mesma forma. Então, transformação digital, você está entendendo? Se nós não tivermos uma manutenção offline com pessoas funcionando redondo, colocar a sensorização só vai evidenciar que a gente não tem controle do processo de gestão dos ativos. Okay? Então é fundamental que a gente trate como processo, e ali nós temos número 1, número 2, número 3 e número 4, para ter a saída que nós desejamos. Seria como se nós voltássemos lá ao básico da nossa escola, que já faz um tempo, né, Jackson? Mas a gente entra no primeiro ano, tem o segundo ano, tem o terceiro ano e o quarto ano. Não tem festa de formatura bonita no quarto ano se a gente não fez a base da nossa alfabetização, que estaria lá no primeiro ano, né? Integração de técnicas, multimodalidade, Felipe. Essa análise multiparâmetro, como que podemos ser efetivos? Com a transformação digital, potencializa a utilização de todas essas técnicas, né? Então, assim, é muito importante a gente ter um analista que tem uma visão ampla do equipamento e não uma visão totalmente centrada na técnica. A técnica ajuda, mas ele tem que conhecer do processo, ele tem que conhecer da condição operacional e ele tem que ter uma visão mais abrangente, que a gente fala que é uma visão 360 graus. Então, tem fatores que não estão relacionados diretamente com o funcionamento do equipamento, mas que interferem diretamente. Uma condição operacional, se o equipamento está sendo exigido para além da sua capacidade, você vai ter um problema. Isso é transitório ou isso acontece com regularidade? Se você tem uma condição climática, se você tem uma condição adversa que está influenciando ali na sua análise. Então, assim, as técnicas continuam e cada vez mais vão ser importantes, mas é mais importante ainda o analista entender esses dados e a correlação entre eles. Eu acho que é a questão da padronização, né? Da captação dessas informações, análise multiparâmetro, e aí essa saída com a melhor resposta aí dentro da massa de informação que a gente precisa cuidar, né? E aí entra a questão da mobilidade e rastreabilidade, cara. E aí? Esse tanto de técnica, como que cria mobilidade e rastreabilidade dentro desse desafio nosso? É talvez uma resposta para integrar esses dados offline com os dados online. Que aí você passa a ter o quê? Padronização. Tempos e movimentos. Quais dados são relevantes para o meu processo? A mobilidade, por si só, não vai resolver as coisas. É muito importante ter, primeiro, uma definição clara, com os objetivos traçados, com os processos bem definidos, mas ela, quando bem implementada, ela faz essa ligação entre os dados offline e os dados online. E aí permite você, de fato, ter uma avaliação por multiparâmetros. Então, uma informação que vem da sensitiva, que vem da Honda, é fundamental para consolidar minha análise espectral. Que é um dado que vai me possibilitar ter maior confiabilidade, ter maior assertividade do laudo que eu estou escrevendo ali. E quando você trata essa informação de maneira formal, isso está registrado no sistema, empodera o poder decisório. Se aquela ordem, se aquela manutenção vai entrar na grade semanal, isso passa a ser uma informação já clara e objetiva. O foco já não é mais se vai fazer, é quando vai fazer. Então, a mobilidade, desde que bem implementada de forma inteligente, possibilita essa integração. O legal, seu Osório, é que a gente fala muito dessa questão de rastreabilidade e a mobilidade para poder pegar as informações ali, meio que roteirizado, dentro de um plano de manutenção sistêmico, conforme a apresentação aqui. Mas e a questão do registro sistêmico dentro do sistema de gestão, que no caso a gente está usando aqui o SAP como exemplo, mas essa questão da padronização e, além disso, a inteligência artificial, esse Big Data, esse grande volume de dados chegando a todo momento. Inspetor olha para o lado, abre nota. E é um sistema vivo, a todo momento está se atualizando, e a gente precisa meio que fechar esse ciclo.
Qual que é o papel importante para a confiabilidade de dados? Esses processos estão bem estabelecidos, tendo uma mobilidade e estabilidade, seu Osório? Essa pergunta é extremamente apropriada, porque no momento que a gente ligar aquele negócio lá em cima, online e o offline funcionando, nós vamos ter um tsunami de informação. Essa quantidade de informação são anomalias, são defeitos que precisam ser trabalhados. Mas será que naquele momento a nota de manutenção, o SS, o sistema chamar, é um registro de irregularidade? Não quer dizer que uma nota tem que se virar ordem de serviço em tantos dias. Porque isso aí a gente inibe o inspetor de colocar. Ele só coloca aquilo que não vai mexer nos indicadores de performance da equipe. Olha que situação. Então, o motor está queimando. O motor está quase queimando. Mas há quantas semanas atrás que ele está com a ventoinha, as aletas todas obstruídas? Mas era só limpar, não era nem abrir nota, não. Aí nós estamos pagando caro por causa de quê? A próprio modelo de gestão, ele incentiva muito a medir esforço, bonificar pelo esforço e não pela performance. Taxa de aderência à programação, saúde do backlog, notas. Isso só mede esforço e energia desprendida. E esses são fáceis de ajustar para atender, deixar todo mundo feliz. Menos o equipamento, porque ele não tem como combinar com ele. O ajuste de backlog pelas notas? Claro. Então, para isso, todas as notas têm que ser classificadas, tanto vindo do offline como do online, elas têm que ser classificadas com uma única métrica. Nós não podemos ter severamente quente para termografia, para vibração nível 1, nível 2, para sensitiva mais ou menos, eu acho que é isso. Não, tem que ser uma métrica só. Porque o que vai definir, o que vai entrar no backlog da manutenção, é o ranking dessas prioridades. E pode ser que as que vão entrar estão vindo de fontes do operador, de uma Honda, do mecânico de turno que dá uma olhadinha no sistema hidráulico à noite. Mas ele tem que ter a liberdade de registrar e não ser punido por ter registrado o problema. Então é uma mudança conceitual no sentido de que nem toda nota tem que virar ordem em tantos dias. Ela tem que ser monitorada, ela tem que ser acompanhada. Ao passo que ela evolui, naturalmente ela sobe na régua e ela vai entrar. Isso é predição. Isso é predição. Predição, de fato, é a capacidade, o poder que a manutenção tem de tomar decisão do que não fazer. Não o que vai fazer. O que vai fazer todo mundo sabe, não tem recurso para fazer. Nenhuma empresa tem isso. Então, o que eu não vou fazer, mas com uma decisão racional, totalmente impessoal. Eu vejo o seguinte, com esse mar de dados gerados através de sistemas, eu tenho uma visão bem clara, sabe, seu Osório? É melhor ter menos dados com confiabilidade do que um mar de dados sem valor decisório. Por quê? Porque a gente precisa ser mais efetivo, trazer maior resultado. Aí, tendo em vista que a gente tem essa questão de que menos é mais, o simples, ele é importante nesse momento, mas não é fácil. Quais resultados esperados com a transformação digital? Na parte técnica e, Francisco, na parte de negócio. Boa pergunta também. Mais uma excelente pergunta. Laudos precisos, exatos, sem suposição, sem clichê, coisinha repetida. Faça isso, porque é isso, esse é o padrão, é o standard. Aquele standard nota é só uma inspiração, é o mínimo necessário. Então nós temos que nos basear em ser laudos que tomam decisão. Do que fazer, isso é muito simples. A vibração está lá em cima, então não tem nem que tomar decisão, já é uma corretiva. Agora, e o que não fazer? Mas eu relatei. E eu estou acompanhando. Nós vamos tomar a decisão não pela gravidade do problema, mas pela tendência. Aí sim. Então esse é o caminho. E resultado de negócio? Resultado é o que melhorou, o que trouxe de melhor para a operação, né? A gente tem visto cada vez mais a gestão de manutenção, ela focada em resultados, ela não ser mais uma gestão que filtra, né, as metas maiores do executivo da unidade. E nós precisamos certamente impactar as interrupções, né? Nós precisamos certamente aumentar a produtividade dos ativos, precisamos reduzir custos de operação, porque transformação digital bem encadeada, bem planejada, com estratégia, significa competitividade para o seu negócio, ok? Mas tem que estar ligado aos objetivos de negócio da unidade.
melhorar processos que se redunda em aumentar a produção, aumentar a lucratividade e efetivamente garantir a todos nós, fora o aspecto de negócio, uma coisa que é superlativa, que é a sensação de segurança em relação às operações e os ativos. Nós estamos no meio em que a gente tem ativos que têm o tamanho de uma cidade ou até maior que uma cidade. Então, como controlar tantas posições, tantas pessoas, primários, especialistas, terceiros, como que nós vamos fazer? Somente com tecnologia. Mas se a gente não tiver uma estratégia para fazer isso, nós não vamos chegar nesse objetivo. Então, não comece pelo número 3. Fortaleça o número 1. O número 1, né? Qual o potencial que nós podemos chamar dentro da indústria brasileira de utilização plena do PM, do SAP? Quem chama para si está usando o SAP com 90% de efetividade no seu potencial. Então, nós podemos ganhar no número 1. Isso não é um problema, já que isso é uma oportunidade. Precisamos ganhar número 1. Precisamos integrar as pessoas ao processo, através de mobilidade, que você comentou, e aí vamos ficar muito mais à vontade para dar o terceiro passo, que é sensorizar. A sensorização é uma complementação, uma coisa bastante específica, você está entendendo? E que não vai tirar a responsabilidade de ninguém. É só mais uma coisa para as pessoas também cuidarem, ok? Mas nós queremos ver o efeito nos negócios do cliente. Enquanto o seu negócio ficou mais competitivo depois da sensorização. Tem que ser mensurável, né? Tem que ser mensurável. Tem que ter resultado. Isso. E aí que entra a questão da evolução de manutenção preditiva como técnica para o avanço da manutenção prescritiva. E aí que eu queria ouvir do Felipe é a questão da mudança cultural, o antes, o agora e o futuro. Bom, a transformação digital vai acelerar tudo, né? Então, muito importante você tratar o legado de uma forma consciente, de uma forma responsável, para que você amadureça seus processos e capacite, trabalhe as pessoas para que ela exerça o seu potencial dentro desse ambiente. Vai acelerar tudo, né? Então, a informação está cada vez mais acessível e as pessoas mais conectadas. Mas se elas não estiverem preparadas e alinhadas com o propósito, a missão, o valor da companhia, a gente vai ter ações isoladas que não vão agregar valor ao que de fato é necessário, como bem pontuou o Francisco. A gente tem a percepção na ponta, no negócio, no valor de mercado da companhia, na competitividade dela, para enfrentar esse mundo que a gente está vivendo de constantes tensões geopolíticas, tensões econômicas. Isso é muito importante, muito importante. Então, você respeitar o que foi construído no antes, trabalhar o agora, para que de fato essa ponte tenha um caminho final. Não seja somente mais uma iniciativa para atender uma expectativa, um modismo do mercado. Eu vejo a questão da vitrine tecnológica hoje um grande desafio para a gente superar, porque a gente precisa focar nos processos bem estabelecidos, inteligente, e o próprio ativo também trazer as informações do que ele necessita, para a gente poder ter maiores resultados quanto na performance e nas entregas operacionais que as plantas industriais hoje precisam. E aí a gente chega nas conclusões, né? Eu queria que cada um de vocês deixasse um comentário em relação ao tema e o que a gente pode melhorar daqui para frente, sabendo dessa estrutura de informação que a gente precisa tratar, já tendo em vista aí a evolução da digitalização dentro da manutenção. Sr. Osório. Eu acredito incondicionalmente nisso. 47 anos de manutenção e não conseguiria ver de outra forma. Eu falo isso com muita convicção, porque grande parte da minha vida profissional eu rodei o poste para trocar a lâmpada. Rodar a lâmpada é mais fácil que o poste. Isso aqui, essa preparação do 1, 2, 3 e 4 na hora que chegar, isso é a lâmpada. Fazer como nós estamos fazendo é rodar o poste. A conta chega.
Então, é possível evitar, é possível usar isso e potencializar isso que tem, mas tem que se agir logo. A questão, Jackson, rapidamente, é que quando a pessoa anuncia um plano de sensorização, de automação, né, um grupo anuncia, as ações podem subir 5% no dia seguinte. Mas se daqui a 1 ano, 2 anos, a competitividade do seu negócio não cresceu, você pode ter certeza que as ações vão cair bem acima disso. Porque o mercado, ele é implacável. O mercado melhorou. Precisa de mais produto. Eu vou conseguir entregar? Não, não vou conseguir. Sensorização, transformação digital, para quê? Para aumentar os negócios. Porque senão a ação sobe dentro de uma expectativa, não atende e gera decepção. Okay? Então é muito importante que você tenha estratégia para promover a transformação digital na sua empresa. Né? Estratégia, um plano, onde você vai ter um retorno em cada uma das variáveis. Você precisa disso. Está todo mundo fazendo. É uma boa justificativa? No mundo atual eu vejo tanta gente fazendo coisa que eu não admiro e que jamais farei e que jamais desejo que meus filhos façam, que o que todo mundo faz para mim não é referência. Às vezes é uma referência de como a gente não deve fazer. A transformação digital é inevitável, mas prepare-se para ela. Tem um plano, cadencie, avance, integre os seus colaboradores, integre o legado, deixe bem claro que nada acabou. Vem mais um nível de cuidado. É como se a gente passasse a ter uma droga para um determinado mal e de repente, já que tem uma droga, não vamos melhorar a alimentação, não. Agora a gente pode dar uma relaxadinha, porque quando a gente chegar aos 40 e 50, a gente toma aquele remedinho e o negócio está tudo certo. Será que é para isso que está se desenvolvendo um novo medicamento? Não. É um esforço a mais. A boa saúde, a atividade física, a alimentação vão continuar sendo premissas. O básico vai continuar sendo premissa. Inclusive em relação às pessoas, vai se empoderar mais as pessoas que vão estar lidando com isso aí, são as pessoas que são mais capazes, mais informadas, que entendem a operação. É um processo de valorização, não de deteriorização do valor das pessoas que estão na organização. Será que sua estratégia está valorizando o offline? Ou está colocando em segundo plano? Agora é isso. Como se o que nos trouxe até aqui não fosse mais. Isso, do ponto de vista cultural, comportamental, seria uma heresia. Né? Então não é dessa forma que a gente vê. E desejamos a todos que vão pegar inevitavelmente esse caminho, sucesso. Ok? Felipe, considerações. Esse tema é importante, né, cara? A gente tem aí. Eu já viajei bastante e tenho visto que a água sempre corre pro mar, né? A água do rio sempre corre pro mar. E essa questão da equipe como um todo, bem desenhada, a gente consegue ter grandes resultados. Né? Sim, Como sem dúvida. Você conclui essa visão? A transformação digital é uma resposta para o mundo que a gente está vivendo, na era do conhecimento, com a era da informação e, consequentemente, volto a falar sempre da transformação cultural. As pessoas têm que estar no centro. E a transformação digital vem para colaborar, para ter condições do negócio, do segmento, da empresa, ter a velocidade necessária para acompanhar essa transformação que está acontecendo da porta para fora da empresa. Ela não tem domínio. Mas se ela não for bem trabalhada, todo esse investimento que está sendo feito, todo esse movimento de primarização, de recursos, de investimento, a gente vai perder essa onda. E isso é muito ruim em todos os aspectos, aspecto econômico, social e para a produtividade da nossa indústria nacional, da nossa indústria de base, para a nossa indústria manufatureira. É muito importante os gestores, aqueles que desenham os processos, que desenham os investimentos, que desenham os projetos, refletirem muito sobre esses pontos citados. Tem muito a fazer com pouco investimento, para depois se investir e ter o resultado esperado, de impacto para o negócio. Então é um convite à reflexão.
concordo. E a minha conclusão é: devemos não adquirir mais, mas usar aquilo que já está disponível. Isso é que é sustentabilidade. Isso aí. Obrigado, turma. Foi um prazer participar desse bate-papo. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço vocês. E isso aqui é um sonho. Para mim é uma alegria fazer parte de começar a construir esse trabalho para a gente realmente fazer a transformação cultural ser real no nosso dia a dia. Parabéns, viu? Obrigado. Obrigado, Jackson. Obrigado. Obrigado.